E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Você pode repetir em alto e bom som? 1, 2, 3, vamos lá? E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a história de Enoque é bem conhecida. Enoque aparece na Bíblia no começo de uma genealogia. Tem gente que reclama quando está fazendo a leitura das genealogias. Da genealogia. Mas na genealogia tem muitas preciosidades, tem muitas pedras preciosas que alimentam a nossa alma e nos dá direção de como servir melhor ao nosso Deus. Tem uns nomes aqui que os irmãos não gostam muito, não sei porquê. Até indico aos nossos irmãos que estão grávidas, mas não gostam, né? Jarede, Malaléu. Não imagine pregador chamar Malaléu. Não, mas se você for o significado, irmãos, são significados que louvam a Deus. São significados que louvam a Deus. E no meio dessas genealogias, daqui a pouco passou por Caim. Na genealogia também de Caim tinha um Enoque. Esse Enoque não era o Enoque que agradou, não foi o Enoque que agradou a Deus. Mas na genealogia de Sete, outro nome interessante, Sete, um número, né? Mas é número em português. Em hebraico é nome próprio, Sete, que também louva a Deus. E no meio, já no final da genealogia de Sete, aparece Enoque. E Enoque, ele salta aos olhos, porque dos outros eles vivem muitos, 600, 700, 800, 900 anos. Enoque, 365 dias, anos. 365 anos. Já salta aos olhos o tempo de vida na terra deste homem. Salta aos olhos também que Enoque não viveu muito tempo na terra, porque não morreu. A palavra de Deus diz que Deus o tomou para si. Salta aos olhos aquele a quem ele gerou, que desta descendência veio outro personagem chamado Noé, e de Noé Deus deu a continuidade da humanidade. Terminado esse texto de Gênesis, encerra-se o assunto Enoque. É interessante isto, porque um homem tão importante, tão forte, tão vistoso para Deus, no Antigo Testamento se resume a contar a sua história na sua genealogia. É assim, meu amado irmão, é assim, irmã. Quando Deus honra alguém, Deus dá um jeito de honrar ele nas Escrituras. Pastor, nas Escrituras, mas a Escritura não já está encerrada? O cano já está encerrado. Mas tem uma outra Escritura que é muito importante nós estarmos atentos, que é a Escritura daqueles que vão morar nos céus para todo sempre. Então Deus honra lá. Deus sempre dá um jeito de honrar aqueles que são fiéis. Depois Enoque vai aparecer em outra genealogia, na verdade é a mesma, é apenas repetição que Lucas vai fazer quando vai fazer a genealogia. Mateus não faz, porque Mateus não chega até Adão, e Lucas chega até Adão, e obviamente que para chegar até Adão tem que passar por Enoque, e ele só faz uma
que foi gerado por Enoque. Só isso. Depois Enoque vai aparecer na carta aos Hebreus, no capítulo 11, na listagem dos heróis da fé. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala que Enoque, ele, por fé, andou com Deus, e por causa desta fé, Deus para si o tomou. Deus o levou. Encerra Enoque. Quando pensa que já está para encerrar, aí vem outra história de Enoque, lá em Judas. Judas disse: olha, Enoque era profeta, e ele profetizou que nos últimos dias haveriam falsos pastores, haveriam falsos mestres, haveriam falsos doutores, haveriam pessoas que pareciam que são, parecerão que são, mas não são. Mas está chegando a hora que Deus vai separar os santos dos profanos. Está chegando a hora que Deus estará separando do joio, do trigo, o joio. Está chegando a hora que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Até lá, fica firme na presença do Senhor. Essa é a história de Enoque na Bíblia. Tem uma história paralela. Eu prefiro ficar somente com a Bíblia, pois a Bíblia é suficiente, embora a história paralela tenha muitas informações interessantes. Há quem diga que Enoque escreveu um livro. Enoque não escreveu livro coisa nenhuma, porque na sua época nem tecnologia para isso tinha. Tecnologia só veio ter na época já de Moisés, para a escrita. Alguém pegou ali as profecias de Enoque e juntou em um apanhado. Essa porção, ela não é exatamente inspirada. A única profecia inspirada para estar nas escrituras é de que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. O que nós percebemos, meus amados irmãos, é que Enoque, ele era homem como nós. Quando eu digo homem, ser humano, ele era como nós. Você vai pensar, pastor, Enoque viveu um tempo diferente. Mas deixa eu te dizer qual é o tempo que Enoque viveu. Está já no capítulo 6. Aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra. E lhes nasceram filhas. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. E além de ser má, era continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe o coração. Antes, o Senhor também diz: olha, meu espírito não vai ficar brigando com o ser humano. Meu espírito não vai ficar lutando com o ser humano. Que luta é essa? Que luta é essa que o Senhor está falando? Que o Senhor diminuiu o tempo de vida dos seres humanos da terra. Agora é só até 120. Alguns vai ali, tem as exceções, mas não passa disso. E como disse Moisés, depois de 80 é cansaço e fadiga. Essa briga do Espírito Santo com o homem é que o Espírito Santo sempre está tentando atrair o homem para Deus. Só que os pensamentos dos homens estão maus. Os pensamentos dos homens estão perversos. Os pensamentos dos homens só pensam coisas. Quando apresentam a verdade, eles preferem a mentira. Quando apresenta a bondade de Deus, ele prefere as próprias ruindades deles. E sempre ficam colocando justificativas para não adorar a Deus, para não louvar a Deus, para não exaltar a Deus. E Deus se arrependeu de criar o homem. Pastor, isso está depois da genealogia. Está depois, mas desde 7, Deus já está aziado. Deus já tem azias contra o ser humano.
contra as pessoas na terra. Desde 7, Deus já está contrariado. Estou tentando lembrar a expressão portuguesa. Deus já está nervoso, Deus já está chateado, Deus está irado. E Deus olha para a terra e não encontra pessoas. Deus olha para a terra, Deus não encontra um grupo como está encontrando aqui nesta manhã, que celebra ao Senhor, que veio, se esforçou para adorar ao Senhor. Deus olha para os pensamentos dos homens, e os pensamentos deles estão maquinando maldade, estão projetando coisa ruim, estão projetando falar, estão projetando matar o próximo, estão projetando destituir o outro, estão projetando coisas más. Na época de Enoque, a podridão tinha chegado às narinas de Deus, e o cálice da ira de Deus já estava transbordando. É como estamos hoje. A podridão das pessoas lá fora está chegando às narinas de Deus. O cálice da ira de Deus ainda não transbordou, mas vai transbordar. Está só por um fio para transbordar. E foi nesse tempo que viveu Enoque. Ele olha para o seu irmão, e o seu irmão está fazendo coisas más. Ele olha para a sua irmã está fazendo coisas más. Ele olha para os seus filhos e filhas, os seus filhos estão fazendo coisas más. Seja a geração passada, presente e aquela que está sendo preparada para o futuro, estão todos preferindo o pecado, preferindo o mal, preferindo a lama, preferem água tóxica do que águas cristalinas da palavra de Deus, preferem alimentos tóxicos do que os alimentos perfeitos de Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo assim Enoque andou com Deus. Ainda assim, olhando para as pessoas do lado, Enoque andou com Deus. Ele olha para o vizinho da direita, e do vizinho da direita não está andando com Deus. Ele olha para o vizinho da esquerda, o vizinho da esquerda não está andando com Deus. Ele olha para o vizinho da frente, ou os vizinhos da frente, e eles não estão andando com Deus. Ele olha para os de trás, e eles não estão andando com Deus. Mas ele decidiu andar com Deus. Imagine a luta deste homem. Para quê? Sacrificar ao Senhor? Para quê? Adorar ao Senhor? Para quê tanto culto? Para quê tanta festa ao Senhor? Para quê tanta adoração? Para quê obedecer tanto a Deus? Você tem família? Você tem amigos? Para que esforçar tanto tempo com Deus? Imagine a luta de Enoque, porque tinha. Como eu disse, a história de Enoque só entrou ali numa genealogia. Mas se você observar, Enoque sofreu tanto quanto nós, que decidimos adorar, que decidimos estar com Deus, que decidimos servir a Deus. Mesmo assim ele andou com Deus. Falavam para não adorar a Deus, ele ia adorar a Deus. Falava para ele dobrar o trabalho, ele tinha o tempo dele com Deus. Família tentava tirar mais do que ele é justo, ele ainda estava adorando a Deus, ele andava com Deus. Aí você me diz, pastor, tudo bem, o tempo dele era horrível, o tempo dele era pecaminoso, o tempo dele era terrível, mas Enoque só fazia isto.
só fazia isso. Você não viu a genealogia? Você acha que Enoque não dava atenção à sua esposa? Está escrito que ele gerou filhos e filhas. E o que foi colocado aqui é aquele que vai dar sequência. Não quer dizer que ele não teve filhos antes, mas o que foi colocado aqui é que ele deu origem a Metusalém. Mas o que me chama a atenção é que ele teve filhos e filhas. E isso quebra aquela argumentação de que para servir a Deus tem que sacrificar a família. As pessoas não entendem que para obedecer a Deus tem que obedecer por completo. Está escrito aqui que eu devo honrar os meus pais. Está escrito aqui que eu devo cuidar e abençoar os meus filhos. Só tem um, mas uma aparece um bocadinho dizendo que é meu filho também. Está escrito aqui que eu devo amar a minha esposa como Jesus ama a igreja. Está escrito aqui que eu devo dar atenção aos meus amigos. Está escrito aqui que eu devo andar em comunhão com aqueles que estão andando com Deus. Está escrito aqui que eu preciso dar atenção às pessoas. Andar com Deus não te impede de você servir a sua família, de você ter prazer na sua família. Andar com Deus não te impede de você fazer as coisas que você precisa fazer, como trabalho. Andar com Deus é obedecer a Deus totalmente. Enoque teve filhos e filhas. E a história paralela diz que Enoque, ele tinha seguidores. Pessoas que o acompanhavam. Pessoas que ouviam as suas palavras. Pessoas que ouviam os seus ensinamentos. Pessoas que ouviam em suas profecias. Diga para o seu irmão, apesar de, ainda sempre tem o melhor de Deus. Apesar de parecer que está tudo corrompido, diga aí para ele, ainda tem pessoas que estão conosco. Olha para o irmão do seu lado, é ele que está do seu lado. Você pode até achar que podia ser mais bonito, mais menos feio, ou alguma coisa assim, mas é ele que está do seu lado. É ele que é o teu próximo. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção, onde a verdade é preferível. Os fatos estão sendo deixados de lado por causa das argumentações. Eu cresci dizendo que contra fatos não há argumentos. O pessoal lá fora está dizendo, argumento é superior aos fatos. A verdade está sendo maltratada, a verdade está sendo como diz a própria palavra, eles iriam transformar mentira em verdade, verdade em mentira. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas preferem pecar, e os crentes precisam estar atentos. Você não pode andar embriagado com as coisas deste mundo. Lá no Brasil, lá em Guiné, lá em Angola, as pessoas podem estar embriagadas por conta da pobreza, por conta da insegurança. Aqui as pessoas estão embriagadas
embriagados por conta da segurança, por conta da riqueza. Existe uma coisa que as pessoas precisam entender: orgulho, ela se manifesta de duas formas, em dois extremos. A gente só conhece, a gente pensa que é só um. É aquela pessoa, não, eu sou tal. Não. É o orgulhoso, né? Que não perdoa porque tem que... Não, é ele que tem que perdoar. Não. A gente só conhece essa versão, né? Mas você já viu aquela pessoa? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Orgulho também se manifesta nessas falsa humildade. A verdadeira humildade é a pessoa que entende: nós não somos nada, mas Cristo colocou os seus dons em nós. Os crentes precisam estar atentos para não se embriagar, como os de lá já estão para lá. Já cambaleados. Já caídos. E tem muito crente que está desapercebido. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acumular riqueza, eu tenho que fazer família. Você tem que trabalhar, você pode acumular riqueza e você deve cuidar da família. Isso não é justificativa para você não ter tempo com Deus. Enoque tinha todos esses nossos problemas. Eu não sei se em intensidade maior ou menor, ele tinha todos esses problemas. As coisas se repetem, como diz a palavra, não há nada de novo na face da terra. Mas Enoque decidiu andar com Deus. Entendia esposa, entendia filhos, atendia amigos, aconselhava os jovens, mas ele tinha tempo com Deus. Enoque, meus amados irmãos, é uma lista. Tem uma lista na Bíblia de 3 pessoas, que são esses 3 personagens que serão as próximas ceias, se assim o Espírito Santo permitir. Um é Enoque, de qualidades que só foi encontrada em Jesus Cristo. Depois eu digo, vocês aguardem para a próxima ceia. Enoque é um destes. Este é o primeiro. E apesar de sua história não ser bem detalhada nas Escrituras, e o que nós temos fora talvez esteja muito embriagado de falsas informações, o que nós temos é suficiente para aprender. Ele trabalhava, ele era líder. Vocês irmãos aí perceberam aqui, ele era um dos príncipes de Sete. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro de Adão, da bênção de Adão. Ele é um dos pais. Ele tinha fazenda para cuidar, ele tinha gado para cuidar, ele tinha família para cuidar, ele tinha trabalho, tinha tudo isso que nós temos hoje, ele tinha. Mas ele andou com Deus. E a palavra de Deus afirma que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Eu não sei como foi o arrebatamento de Enoque. Eu não posso dizer que foi num piscar de olhos, ou como o arrebatamento de Elias, que foi que o Eliseu conseguiu ver. Sei que a Bíblia diz que Enoque não experimentou a morte. No Novo Testamento, Deus, o Espírito Santo fez questão de frisar isso. Por fé, por causa da fé. Lá em Hebreus 11, por causa da fé, Enoque não conheceu a morte, porque andou com Deus. Muitas profecias, muitas coisas a fazer,
E nós aprendemos também que quem anda com Deus sempre tem uma palavra de Deus. Vou repetir, quem anda com Deus sempre tem uma palavra de Deus para outros. Deus sempre tem uma revelação para contar para aqueles que andam com Ele. Deus sempre tem uma visão para dar para aqueles que andam com Ele. Deus sempre tem uma palavra profética com aqueles que andam com Ele. A Bíblia afirma que quando o Espírito Santo desceu sobre a carne, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, todos eles podem profetizar, porque estão com Deus. Enoque nos ensina a andar com Deus. E andar com Deus é obedecer a sua palavra. E obedecer a sua palavra é amar a Ele acima de todas as coisas, com todas as suas forças. Andar com Deus é obedecer ao mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Andar com Deus é obedecer todos os mandamentos que decorrem desses todos. Andar com Deus é sempre ter um tempo de intimidade com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui indecente. Vai ser bem indecente. Algum casal aqui teria relação sexual em público? Algum casal aqui teria relação sexual em público? Se tiver, vai acontecer. Se for defesa, vai acontecer duas coisas. A primeira é de cidadão comum, vai preso. A segunda é que vai ser disciplinado. Intimidade não é feito de público. Isso aqui não é intimidade com Deus. Isso aqui é intimidade entre nós. Intimidade se tem no secreto. Intimidade com Deus não é quando você chama a sua esposa para orar. Intimidade com Deus não é quando você obriga os seus filhos a orar. Intimidade com Deus é secreto com Deus. Andar com Deus exige intimidade com Deus. Intimidade com Deus é ter momentos onde ninguém sabe que você está adorando a Deus. Entra no teu quarto em secreto, e Deus, que vê o que está oculto, te recompensará publicamente. Deus vai se revelar melhor em secreto. A honra de Deus é em público, mas tem coisas que só serão dadas em secreto. Enoque tinha secreto com Deus. Enoque andou com Deus. Pastor, o texto diz que Enoque não morreu. A Bíblia disse que Enoque não morreu. E por que a expressão Enoque andou com Deus, sendo que ele não morreu? É porque está falando da expressão na terra. Ele agora está com Deus. Ele agora é outro ambiente. É outra categoria. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus gostou desse negócio. Deus gostou. Rapaz, estou ouvindo aqui um rapaz aqui, está tudo atacando para ele não me obedecer, mas ele está andando comigo, tem intimidade comigo, está recebendo as revelações, está sendo fiel. Vou levar esse cidadão para mim. Vou trazer aqui para a terra não merece ele não. Aí Deus falou: rapaz, esse negócio é interessante, eu gostei. Só um entendeu. Eu gostei desse negócio. Olha, eu tô enfesado com os homens. Eu estou irado com os homens. Meu espírito não vai brigar com eles. Não vou dar mais tempo, porque eles tendo 1000 anos, eles vão continuar fazendo 1000 anos em pecado. Vai ter tempo 120 só. Tá bom.
Mas há pessoas que vão preferir andar comigo. Há pessoas que irão decidir andar comigo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar o Espírito Santo. Vai encher a carne, aleluia. Eu vou mandar o Espírito Santo, e na hora certa eu vou tirar esse povo da terra com mãos fortes. Na hora certa eu vou arrebatar esse povo para andar comigo. Na hora certa. Pastor, mas já teve muita gente que morreu. Mas está escrito que ele vai ressuscitar primeiro. Aí ele vai estar vivo. Aí ele vai participar também do arrebatamento. Deus gostou desse negócio de pessoas andando com ele. Vai repetir o que aconteceu com Enoque. Eu não sei se Enoque foi arrebatado de maneira de um piscar de olho. O que eu sei é que está prometido que aqueles que forem fiéis até o fim, vai ter um momento que a trombeta soará. Oh, aleluia, esse tempo está mais próximo do que nós imaginamos. Esse tempo está mais perto do que nós pensamos. A trombeta vai tocar, e aqueles que andam com Deus vão subir para as mansões celestiais. Você pode ficar em pé.